Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tende direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, a divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 1º, né? Dia 1º/8. Volume 11, trecho 87. A união de vontade forma toda a perfeição das três divinas pessoas. Passo-me afligida pelos modos que meu sempre amável Jesus tem comigo, mas resignada a seu santíssimo querer. Se eu lamento com Jesus por suas privações e por seu silêncio, ele me diz:
Não é tempo de prestar atenção a isto. São ninharias e de almas muito débeis que prestam atenção a si mesmas e não a mim, que pensam no que sentem e não no que lhes convém fazer. Estas almas cheiram ao humano e não posso confiar nelas. De ti não espero isto, quero o heroísmo das almas que, esquecendo-se de si mesma, põe atenção só a mim e, unidas comigo, se ocupam da salvação de meus filhos, porque o demônio usa de todas as suas astúcias para arrancá-los de meus braços. Quero que se adapte aos tempos, ora dolorosos, ora deploráveis e ora trágicos. E junto comigo reze e chore pela cegueira das criaturas. Sua vida deve desaparecer, fazendo entrar em você toda a minha vida. Fazendo assim, sentirei em ti o perfume da minha divindade, confiarei em ti nesses tempos tão tristes, que, no entanto, não são mais do que o prelúdio dos castigos. O que será quando as coisas avançarem mais? Pobres filhos, pobres filhos. Então, nossa, muito importante isso aqui, né? É isso que a gente já vinha falando, né? É deixar os trapos, as ninharias, é não pensar em si mesmo, né? É o tema do congresso. É não pensar em si mesmo, é ser o nada, né? Não tá prestando atenção no que tá sentindo, né? A sentimentos, né? Porque aqui aí ela tá falando, né? Das privações, né? Se lamentando da privação, do silêncio de Jesus. Então, assim, é não se prender ao que está sentindo, né? Diante das circunstâncias, diante dos acontecimentos, né? A gente não se prender ao que a gente sente, né? Ao que está passando ali, é não ficar presa às criaturas, aos acontecimentos, né? Mas olhar para aqui daquilo, olhar para Jesus, o que que ele quer, né? Nos comunicar com aquilo, prestar atenção nele diante daquela circunstância, né? Não na situação em si, né? De modo assim, aquele olhar humano, se prender demais, né? Ao que está sentindo, porque aí a gente não presta atenção em Jesus. E aí, né, a divina vontade não pode fazer aquilo que ela quer fazer nesse ato, né? Esse ato, ele quer desabafar, ele quer comunicar, né? Ou ele quer uma reparação. E aí, né, não pode, né? Ali não acontece aquele ato, né? O ato completo, aquilo que Deus quer fazer, né? Porque aí a pessoa tá presa demais ao que tá sentindo, aquela dor, né? Ai, tá muito doloroso, tá difícil. Nossa, meu marido tá difícil, nossa, meu filho tá complicada essa situação e tá insuportável. E se a pessoa aprender de se prender demais ao que tá sentindo daquele acontecimento, a gente se perde e não adquire o conhecimento daquilo que Deus quer trazer, né? E aí também a falta da consciência, né, daquele ato, né, que Deus quer para um ato ali ser verdadeiro, completo, né? Para um ato para ser correspondente à vontade divina, tem que ser, na verdade, consciente. Se a pessoa não tiver consciente do que Deus quer ali, né, ali na verdade com consciência da situação, né, ali, né, Deus não pode fazer aquilo que Ele quer fazer, né? A divina vontade não pode derramar o bem que Ele quer derramar naquilo, né? O bem, né? Para todas as almas, né? A luz, os sóis, né? Os orvalhos benéficos, a salvação. Então, os conhecimentos não vêm, né? Porque a pessoa não está tão perdida no que está sentindo. Ai, perdão pelo barulho aqui, caiu o negócio. Tá tão perdida no que está sentindo que aí Deus, ela não presta atenção no que Deus quer comunicar. Então, isso é muito sério, né? Muito sério mesmo. E a gente tem que estar muito atento a isso, né? Não tem que olhar para o humano, olhar para si, não se prender. A gente é um nada. Nós não somos um nada e não podemos nos prender diante dessas coisas, de sentimento, de problema, de situações, não se prender. É corresponder, fazer o que tem que ser feito sem estar se prendendo, mas fazendo todas as coisas em Deus, olhando para Ele, né? É tanto que Ele fala aqui, se ocupe, né? Se una a mim, atenção só a mim. Então, olhar para a situação, para a circunstância que está passando, o momento doloroso, né? O tempo que estamos passando, né? Ali, de modo universal, o tempo que estamos vivendo, né? Não se prender, mas olhar para tudo isso nele. É a vontade divina, tem um para quê, né?
Deus está permitindo isso, e por isso, por isso, por isso, né? É isso que a gente tem que estar atento. Para quê das coisas? E estar ali, né, com atenção nele, né, nele. Porque aí ele fala, unidas comigo se ocupam da salvação de meus filhos. Então, se a gente se perder, né, e aí ele não pode levar os bens que ele quer dar, né, daquele ato, as reparações, né, e ele não pode receber as reparações em nome de todos, porque a pessoa está perdida nela, no que ela está sentindo, no que ela acha, né, naquele problema, tá demais, tá se prendendo demais, dando atenção demais, né, e aí se perde, né. Aí, como ele tá falando, muito sério, ó, porque o demônio usa de todas as suas astúcias para arrancá-los de meus braços, né. Quero que se adapte aos tempos, entendeu? Se adaptar aos tempos, né? É ficar indiferente mesmo. Essa indiferença é não se prender às situações, né? Se adaptar ao tempo. Se adapte ao momento que você está passando, né? Não é bom e nem tão bom. Não tá bom é se adaptar, né, a esse momento. Não se prender, se adapta, né? Fica em paz, fica tranquila, fique, né? Olhe em mim, né? Veja todas as coisas em mim, que é a minha vontade, tenho para que se adapte, né? Não se perturbe, não é para se perturbar, não é para ficar agitado, né? Porque isso é coisa da vontade humana. Se perturbar e ficar com agitação, se lamentando, é coisa do humano, né? Então, muito interessante aqui o que Jesus está falando. E aí, continua aqui, vamos continuar. E parece que Jesus sofre tanto que fica sem palavras e se esconde mais dentro do meu coração, de modo que desaparece de tudo. E quando cansada de meu estado doloroso, renovo os lamentos. E chamo e lhe digo: Jesus não sabe as tragédias que estão acontecendo? Como é possível que seu piedoso coração possa suportar tais estragos em seus filhos? E parece que ele apenas se move em meu interior, como se não se quisesse fazer sentir. E sinto dentro de meu fôlego outro respiro afanoso, como se estivesse em agonia. O respiro de Jesus. Porque advirto que é doce, mas enquanto me consola, tudo me faz sentir penas mortais. Porque naquele respiro sinto o respiro de todos, especialmente os de tantas vidas morrendo, que Jesus sofre com eles, o estertor da agonia, tá vendo? Essa questão, né? Porque a gente somos o corpo místico nele, a cabeça. Então, meu Deus, ele como cabeça, ele sente tudo. Então, pra você ver, ele sofre, ele não sente prazer de castigar, né? De derramar o castigo, ele sofre junto, né? Porque ele ama demais e a gente faz parte dele. Nós estamos unidos, fundindo a Ele, né? Somos parte, um corpo místico de Cristo. Nós fomos enxertados em Cristo, né? E aí ele sente tudo, gente. Meu Deus do céu. Ele sofre, gente, ele sente as vidas morrendo nele. Então, imagina a dor. Então, quando ele faz a gente participar, a gente também sente essa dor, né? Quantas vezes aqui, quando tem dia assim, e vem assim de modo repentino, aquela dor que sufoca. Sufoca mesmo. A gente fica sufocado. É essa dor de Jesus, é esse respiro. É real, assim, às vezes eu me sentia assim, né? Que parecia que eu tava faltando ar, eu faltava ar em mim. O meu respiro parecia que tava, sabe, falhando, tava diminuindo e eu ficava puxando o ar, né? E disse, meu Deus do céu, o que que é isso? E a gente sente, parece que é, e é o respiro dele, é a vida dele, não é nós, não é sou eu, não é minha vida mais. É a vida de Jesus em mim, né? E a gente tem que olhar tudo isso, todas as coisas que nos acontecem, tanto interior, né, como exterior, é Deus. É a vida dele acontecendo. E a gente tem que olhar para todas as coisas como é a vida de Deus. É Ele, é a vida dele, é Ele que está sofrendo, Ele que está sendo ofendido, né? É Ele que está sendo humilhado, né? Ele que não está sendo correspondido diante das circunstâncias, né? E Deus está sofrendo, né? Ele tá. E a gente vê as almas doentes, e Deus sofre de ver as almas doentes, Deus sofre em nós, né? Dentro de nós, a gente participa dessa dor dele, então não é mais a nossa vida, como a gente já meditou em outros trechos atrás, né? Já há um tempo que ele fala, um desses trechos que a gente meditou, que a gente não existe mais, não é nossa vida.
que tudo que nos acontece, tudo que a gente sente interior, tudo que nos acontece interior, exteriormente, é a vida dele. É ele. Não existe mais nós, né? Não sou eu. A gente participa da dor, mas não é a minha vida, é a vida dele em nós, né? Então, assim, é real essa agonia. Nossa, já senti essa agonia que parecia que eu tava morrendo. Parece que eu tava assim, sabe aquelas pessoas que têm problemas, né, de respiração, asma, essas coisas que fica puxando, fica aquele negócio sufocando, parece que tá aprendendo. É assim mesmo. Então, é assim mesmo que acontece, né? A gente sente isso, essa mesma coisa que a Luísa tá sentindo aqui. Essa agonia, esse faltar o ar, esse falta de respirar. É a vida de Deus, é Jesus. Ali que tá sofrendo, sentindo aquelas vidas morrendo e a gente sente junto com ele essa dor, né? Eu senti isso ontem, né? No caso de. Apareceu, né? Um caso agora de um homem, eu acho que é lá nos Estados Unidos, eu não vi bem a história, mas não sei se é nos Estados Unidos, é na Britânia, uma coisa assim, né? Eu não sei que país é porque eu não me aprofundei, eu olhei assim, né? Foi muito rápido, eu não cheguei a me aprofundar. Mas foi de um cara que ele matou algumas mulheres a facadas, né? E assim, ele estava em julgamento, né? E estava a sentença dele. E ele não esboçava nenhuma emoção, não sentia nada. E na sentença dele lá, a juíza estava lá, né? Além da sentença dele, e ele, né, foi condenado à morte, né? À morte lá. E estava mostrando, ele não esboçava nenhum sentimento, nada assim, sabe? Ele estava super assim, aparentemente tranquilo. Não se incomodou, não se sabe? Para ele não era nada aquilo, né? Aquela sentença de morte que foi sentenciado, né? Condenado. E ele não esboçou assim emoção nenhuma, nenhum arrependimento, nada, nada. E eu vendo o rosto dele, olhando para ele assim, ele totalmente indiferente, né? E eu senti uma dor tão grande olhando para ele, uma dor tão grande que me faltava ar, uma dor. E na hora eu vi que era Jesus, né? Sofrendo por essa alma que não esboçava nenhum arrependimento, não sentia nenhuma dor pelo que fez, não tinha nenhum arrependimento do que fez, né? Não sentia nada, totalmente indiferente, vazio, sabe? Sem nenhum nada, nada assim, né? E diante daquela sentença, quando eu escutei, aquela dor muito grande que sufocava, né? E é Jesus sofrendo por essa alma que está nas trevas, a alma que está morta, totalmente indiferente, que não sente arrependimento nenhum, nenhum do que fez, não se arrepende. Então, é isso que está falando aqui no trecho, que Jesus sente essa dor que a gente sente junto com ele, essa dor que a gente tem que parece que é coisa nossa, é ele, é a vida, né? É as vidas que Jesus sente morrendo, né? E dói muito mesmo, dói. Foi muito doloroso, né? Olhar para ele e ver, né? Nenhuma reação nele, nada, 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 sabe? Foi muito doído. Eu senti muita pena dele, sabe? Piedade mesmo, pena e pedia muito a Deus para que ele se arrependesse, né? E ele se arrependesse. Meu Deus do céu, que é doído demais. Nossa, doeu demais de ver, de escutar ali a sentença dele e ver, principalmente ali a reação, nenhum arrependimento. Eu disse, ai Jesus, perdão. Nossa, e foi doído, muito doído. E é a dor dele, né? É a dor de Jesus, não foi a minha dor, né? É Jesus sofrendo em mim por essa alma que não se arrepende do que fez, não tinha nenhum arrependimento. E pedi muito, muito a Deus para que ele se arrependesse, para que ele se arrependesse. Aí ele continua aqui. Outras vezes parece que se dói tanto que manda tristes lamentos de mover a piedade os corações mais duros. Agora, continuando com meus lamentos, esta manhã ouvir-me disse, minha filha, a união de nossos quereres é tanta que não se distingue qual seja o querer de um e qual do outro, né? É isso que eu tô falando.
né? Parece ser coisa nossa, essa união com a divina vontade, né? Essa fusão de vontade. Não tem, assim, não se distingue. Não se distingue de que, né? Que forma, né? Ali, qual seja o querer de um e de outro, não tem como. Não tem, é uma só vontade, né? E esta união de vontade que forma toda a perfeição das três divinas pessoas, porque como somos uniformes na vontade, essa uniformidade leva uniformidade de santidade, sabedoria, de beleza, de potência, de amor, de todo o resto de nosso ser. Então, na união da divina vontade, está ali, né, forma a perfeição das três divinas pessoas. Não é só Jesus, não é só a vida de Jesus, né, na nossa alma, é as três divinas pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vem morar, que vem habitar dentro de nós, é o que forma, é a vida das três divinas pessoas, não é só Jesus, né? E ali forma todo o ser de Deus na alma, pela graça, né? Que aí Jesus está falando, né? A santidade, a sabedoria, a beleza, o amor, né? Então é toda a vida de Deus dentro de nós. Então não é mais a gente, né? Não é mais a nossa vida, não é, né? É a vida do próprio Deus, é a sabedoria, né? Se a gente tem inteligência, se a gente consegue entender as coisas, é porque é inteligência divina, é sabedoria divina em nós, não é nada nosso, né? Não é a nossa vida, não é meu, né? É a vida de Deus. Forma a vida das três divinas pessoas na nossa alma. Então, por isso que a gente deixa de existir, porque Deus coloca todo o seu ser, né? Pela graça, ele está ali, é todo ele. Então, é os pensamentos dele, é a dor de Deus, né? É o amor divino dentro de nós, é os lamentos divinos dentro de nós, pelo estado das almas. A dor que a gente sente é a dor divina, é a dor de Deus, né? Pela perdição das almas, por tantas almas se perdendo, né? Pela ingratidão, pelas ofensas. É a beleza divina, né? Que sai de nós, né? É o entendimento divino, é o amor, enfim, é todo o ser de Deus. É por isso que ele nos fez a sua imagem e semelhança, né? Que aí ele vai falar um pouquinho mais aqui, ó. Então, um reflete no outro e cada qualidade de nosso ser, como tantos mares imensos, diferentes em suas alegrias, um descarrega no outro. Por isso, se alguma coisa fosse divisível entre nós, nosso ser não poderia ser nem perfeito nem plenamente feliz, tá vendo? Então, um descarrega no outro, é essa união, né? Não tem separabilidade, senão nós não seriam perfeitos, né? E nem felizes. Agora, ao criar o homem, fundimos nele essa imagem, nossa imagem e semelhança, para poder arrolar ao homem nossa felicidade e nos refletir e nos fazer felizes nele, né? Então, assim, por isso que ele fez a gente, né? A sua imagem, né? A imagem e semelhança deles, né? Para a gente poder participar dessa felicidade e ele refletir, né? E nos refletir e nos fazer felizes nele, né? Ele queria ser feliz junto com o homem, nos fazer feliz junto com ele, participação. Ele quer dar, né? Que todos os seus bens, todos os seus, a sua vida para nós e fazer essa participação na felicidade divina juntos, né? Por isso que ele nos fez para refletir a sua vida em nós, refletir, ser esse espelho, é essa felicidade juntos, ser imagem e semelhança de Deus, né? Mas aí o homem rompeu com o pecado, né? Então rompeu essa ligação. E aí Deus não pode mais refletir, né? Gente, perdão, de vez em quando vocês vão escutar grito do meu filho, viu? Porque ele tá brincando, né? Aí, meu Deus do céu. Ele é super exagerado nas brincadeiras. Então vai sair voz dele aqui, viu? E aí, continuando aqui. Então ele falando aqui, então, e por isso perdeu a verdadeira felicidade, né? Quando o homem rompeu, né? Essa ligação, essa conjunção, essa união de vontade, né? Com o Criador, então o homem perdeu essa felicidade. Então, por isso que o homem se sente, né? Incompleto, vazio, infeliz, por mais que conquiste coisas,
Ele nunca se sente feliz, realizado e completo. Por quê? Porque nós fomos feitos para ser felizes com Deus. Porque a felicidade, nossa felicidade é Deus. O que nos completa é Deus. O que nos preenche é Deus. Então, por isso que o homem vive nessa busca constante, né? E nunca consegue alcançar porque querem buscar por si mesmo, pela sua própria vontade e buscar toda essa felicidade e se preencher de coisas do mundo. Então, nunca vão ser felizes. Nunca vão ser felizes, completos e cheios, plenos. Não vão ser, porque é só Deus. Ele nos fez para ser pleno com Ele, para ser felizes com Ele, para ser cheios da vida dele, né? Ele nos fez para participar dessa felicidade juntos, para refletir a felicidade dele, né? E ele ser feliz em nós e junto conosco. Essa vida, né? Juntos, assim como eles são entre eles. Ele queria isso conosco também. E o homem rompeu esse anel de conjunção que ele fala aqui, né? Rompeu essa ligação. Então, por isso que o homem não é feliz. O homem é incompleto, né? É débil, é inconstante. Ele se perturba, né? E fica nessa perturbação, fica na agitação, impaciente. É porque não tem Deus. Não tem Deus, né? Muito interessante, porque é isso que tem que ser entendido, né? Que o homem fica buscando, ai, a paz no mundo, a felicidade, fica buscando, mas busca nos lugares errados. Aí, esses dias, eu acho que foi, quando, meu Deus? Porque tá tendo a festa, né? Encerrou ontem, teve a festa aqui na minha paróquia do Copadroeiro, né? Encerrou ontem. E aí, desses dias, né? O padre que foi convidado, ele estava falando sobre o desejo, né? Esse desejo que o homem. Eu não me lembro muito bem que já faz alguns dias, mas ele fala com relação ao desejo que a alma tem, né? E quando ele falava, aí Jesus falou assim: eu coloquei esse desejo do homem, esse desejo de buscar, de querer, mas eu coloquei esse desejo para mim buscar. Esse desejo de posse, né? É mais ou menos esse desejo de possuir, de querer, de buscar, de posse, de ter. Então, ele disse que Jesus está falando, eu coloquei isso em vocês, para mim desejar, para desejar a, a posse de Deus, para desejar possuir a minha vontade, para me buscar. Eu infundi esse desejo, né, em suas almas, para me desejar, para desejar me possuir. Mas o homem, na sua vontade, né, com essa contaminação do pecado, ele usa de forma errada. Esse desejo, ele vai buscar no mundo. Busca esse desejo nas coisas do mundo, nas criaturas, no poder, em possuir dinheiro, poder, riqueza, reconhecimento. Então, contaminou-se. E aí, o homem busca, né, esse desejo que Deus colocou, infundiu em nós, para desejar a Ele, para desejar essa posse de Deus, para possuir a Ele, né? O homem está querendo possuir as coisas do mundo, né? E aí por isso que a gente se sente vazio, né? Sem Deus, tudo que foi fundido em nós, todo esse desejo e os sonhos, objetivos, tudo isso que Deus colocou e fundiu em nós, foi para ser em direção a Ele, né? E com a separação, né? Com a, com a desconexão, né? Ao desconectar de Deus, então todo esse desejo infundido, todas essas coisas que Deus infundiu na alma, ele está buscando, né? Ali na sua vontade. Na sua vontade contaminada, fica buscando no mundo. Então, acha que a felicidade é no mundo, acha que o que vai te fazer feliz e completo é conquistar as coisas do mundo, conquistar poder, reconhecimento, dinheiro, posse, posse do mundo, posse de coisas, né? E Deus colocou isso não é para a gente possuir a Ele, para desejar a Ele, para o objetivo ser Ele. A força que Ele infundiu em nós foi para a gente
buscar a Ele. Foi tudo para Ele, em direção a Ele. Ele nos fez para Ele. Como Ele está falando, para refletir essa felicidade, para Ele ser feliz em nós, né? E a gente participar dessa união, dessa felicidade com Ele. Foi totalmente, nós fomos feitos inteiramente para Deus, para viver para Ele, nele, por Ele, né? Então jamais a paz vai ser conquistada no mundo enquanto o homem ficar nessa ideia de que a paz vai ser alcançada por meio de mãos humanas, por meio de decisões humanas, de vontade humana. Não vai. Enquanto o homem não entender isso, o mundo vai estar como está, vai continuar assim. O homem tem que entender isso, que a paz é Deus. É Deus que dá, que infunde essa paz, que traz a paz, não é nós. O humano jamais vai conquistar essa paz que eles tanto almejam, anseiam e desejam, né? Não vai, eles querem conquistar essa paz por suas próprias mãos e nós não somos capazes, né? Nós somos nada, né? Nós somos um nada. E aí continua Jesus aqui falando. O fruto é aqui, nos refletir nele e nos fazer felizes. Só na alma que faz em todo o nosso querer, o fazemos e gozamos o fruto completo da criação. Porque mesmo naqueles que têm alguma virtude, que rezam, que frequentam os sacramentos, mas se não são uniformes ao nosso querer, não podemos nos refletir neles. Então, tá vendo? É só na fusão, na união da vontade, num só querer. Olha só o que ele está dizendo, não é virtude. Então, assim, a pessoa está buscando o sacramento, está indo na missa, né? Tá ali exercendo a virtude, reza, né? Mas isso não quer dizer nada. Ele está dizendo aqui, ó, buscando tudo isso sem estar uniformizado a meu querer, eu não posso refletir. Ele não pode formar a vida dele, refletir a vida dele em nós. Porque o que vai fazer refletir a vida dele, a felicidade dele, é a união na vontade. No querer, só querer, uma só vontade. É o esquecimento de si. É esquecer. É o humano morrer para viver só o divino em nós, né? E a gente não tá se perdendo em coisas do mundo. Não tá perdendo tempo com as coisas do mundo. Com o que tá sentindo, com o que tá vendo, o que tá sendo ouvido aí no mundo. Não se perder, não tá olhando para tudo isso com um olhar humano, um ouvido humano, mas tudo, né, unido a Deus, em Deus, né? Porque senão a gente vai se perder e não vai entender nada. E a gente vai ficar preso e vai paralisar nos sentimentos, no que está sentindo, né? E aí se perde. Se perde, não presta atenção no que Deus está querendo falar, né? Então, ele está falando, não é virtude, não adianta nada. Se você exercer a virtude, rezar, buscar os sacramentos, se você não está uniformizado ao meu querer. Então, eu não vou poder refletir minha vida. Ele não vai refletir a felicidade, a vida dele. Ele vai poder formar a vida dele, não é só unir a vontade dele, né? Muito importante entender. Ó, porque mesmo naqueles que têm alguma virtude, que rezam, que frequentam os sacramentos, mas se não são uniformes ao nosso querer, não podemos nos refletir neles, porque como está separada a vontade deles da nossa, todas as coisas estão desordenadas, é a questão da ordem. A divina vontade que ordena tudo. Sem a divina vontade, como é que tá? As coisas ficam desordenadas e revoltadas, né? A minha filha, só nossa vontade é aceita porque reordena, faz feliz e leva consigo todos os bens. A questão da ordem, né? Só a divina vontade ela põe em ordem, né? É, né? A nossa vontade, a inteligência, a memória, o, né? Tudo que Deus infundiu, o desejo, os objetivos, os sonhos, tudo que foi infundido, mas que a gente serve, né? Com a vontade humana ali, serve totalmente errado, de forma distorcida, entende de forma distorcida e usa de forma errada, desordenada e desequilibrada, porque está na sua vontade. Então, só a vontade divina ela pode ordenar tudo isso que Deus infundiu em nós. Sem Deus, ela fica toda desordenada,
né? As paixões ficam desordenadas, né? E eu, meu amor, e minha vida, como posso me uniformizar à tua vontade aos tantos flagelos que está mandando? É preciso muito para dizer fiat. Além disso, quantas vezes me disseste que se eu fizesse o teu querer, tu terias feito o meu? Agora, e agora, como você mudou? Isso não é estar uniformizado, né? Não tem que estar pensando, porque Deus fala, né? Quando a alma está na sua vontade, unida a Ele, né? A alma só vai querer o que Ele quer. A alma quer o que Ele quer e Ele só vai querer o que a alma quer. Então, é uma só vontade. Ele está falando aqui. Uniformidade. Reflete na alma, né? A sua vida. É uma só vontade, como são, né? As três divinas pessoas, entre eles. É uma só vontade, um só amor, né? Uma só felicidade. Então você fica com esses questionamentos e lamentos e preso o que está sentindo, a pessoa não está uniformizada com a vontade de Deus. Ainda ela está na sua vontade. Então se a pessoa questiona aqui, não sei, né? Pelo que eu estou vendo aqui, ó, e agora você mudou, né? Então ela acha que, né? Aqui ela ainda não está assim, é, pelo menos nessa parte aqui que eu tô, ainda ela tá vendo ali muito, ainda tem o eu aí, aqui, né? E ainda ela, porque ainda Jesus aqui está começando porque aqui é o volume 11, Jesus ainda está explicando sobre a vontade dele, ainda ela está ali para entender, ele está ensinando a ela, né? Então aqui ainda ela, né, tá entendendo ainda. Jesus está trazendo isso aqui para ela entender, uniformizar com a vontade dele, né? Porque ela, né, não entendeu o que é ainda a vontade divina, né? Uniformizar, estar unida à vontade, ela está resignada, né? Ela está resignada à vontade de Deus, né? Mas ainda não está, né, ali, vamos dizer assim, unida, né? Querendo o que Deus quer, né? Até por causa da obediência também, né? Tem aquela questão da obediência lá, né? Que ela não, né? Ela tem que estar ali, sempre em, vamos dizer assim, como se fosse em objeção ali, né? E de não aceitar os castigos, os flagelos, de ser a questão de vítima, né? De estado de vítima. Então Jesus quer tirar isso dela, fazê-la entender, né, o que é a divina vontade e começar a uniformizar a vontade dele, né? Não só se resignar, mas estar unida, querer o que ele quer, mesmo que isso custe, mesmo que isso dói, mas entender que tem o para quê e aceitar a vontade dele. Tá unida a um só querer, consciente, né? Que por mais dolorido que seja, os castigos é doloroso demais, mas é necessário. Tem que entender que é necessário, porque se Deus continua não castigar, não derramar os castigos, os flagelos, é como ele fala num dos trechos lá, né? Que ali a alma vai achar que, nossa, que ela tá, nada vai acontecer, eu posso fazer o que eu quiser e não vou ter consequências nenhuma. E ela vai ganhando mais confiança e vai ofendendo cada vez mais a Deus. Então, né, tem que entender isso, né? Para que Deus castiga? É muito importante. É doido, ela não quer que Deus castigue. Ela não quer que Deus castigue porque ela sabe também, né, que Jesus sofre. Mas aí, como ele tá falando, não tem que olhar, né? Sofre, mas sofre junto comigo, se adapta aos tempos, né? Não fique presa a isso. É o que está sentindo, mas se adapta a essa dor. E se una comigo a essa dor e me repara, né? Pela salvação das almas. Pense na salvação deles. Se não enviar o castigo, né? Eles podem se perder, porque eles vão achar que está fazendo o que é certo, que não tem consequência nenhuma do que eles estão fazendo e vão cada vez mais se sentir, né? Ali poderosos, né? Que podem fazer o que quiser, que nada vai acontecer. E vão cada vez mais ofender a Deus. Então é muito importante entender isso aqui, né? Aí Jesus fala: não fui eu que mudei, é que a criatura se tornou insuportável, tá vendo? Então Deus é imutável, é a criatura que se tornou insuportável, não dá mais para suportar, né? Aproxime-se e chupa de minha boca as ofensas que as criaturas me enviam. E se você pode engoli-las, eu suspenderei os castigos. Então olha só como Jesus é. Eu vou te mostrar como a criatura é tão insuportável, né? Você não quer que eu castigue? Então olha só, eu não mudei nada. Porque não dá mais para suportar, para engolir. Imagina. Então ele faz ela participar para ela entender o que ele está querendo dizer. A prática, né? A vida.
né? Ela tá sentindo aquilo, mas aí ele faz ela viver na prática mesmo. Além do que ele tá falando para ela entender, ter tomar consciência, né? Que é necessário. E aí ele faz aqui, ó. Então me aproximei de sua boca e com avidez chupava, mas com grande dor minha me esforçava por engolir e não podia, tá vendo? Me sufocava, voltava a fazer novos esforços e não conseguia. Então Jesus com voz terna e soluçando me disse, viu? Você não pode passá-lo, arrastá-lo para a terra e cair sobre as criaturas. Então eu o lancei, e também Jesus o lançava de sua boca sobre a terra, dizendo, é nada ainda, e desapareceu, então tá vendo? Então ela precisou, né, sentir isso, viver na prática isso, para ela entender o que Jesus tá passando, né? Para ela ali uniformizar a vontade dele, não ficar indo contra a vontade dele. Tá começando esse trabalho com ela, né? De uniformizar com a vontade divina, né? Entender o para quê das coisas. E não ficar arrumando confusão, se lamentando e achando que Jesus mudou e achando que Jesus não faz, né? Entender o que é essa vontade. O que é fazer tudo para uma alma ali que vive na divina. O que é isso? Não é fazer a própria vontade da pessoa humana, né? Quando ele fala isso, é porque a alma que está unida a ele ela só vai querer o que Deus quer. Então por isso que ele dá tudo o que a alma quer, porque ela só vai querer o que ele quer. Então por isso que ele dá tudo. Então, ele tá aqui e está mostrando, faz ela entender isso, porque aqui ela ainda não entendeu, porque aqui ela está questionando, né? Aqui mais embaixo, você disse que ia fazer, né? Que a alma aqui fizesse, você ia fazer tudo o que eu quisesse, mas espera aí, não é a sua vontade humana, né? Você não sabe o que é o melhor, né? Só Deus sabe o que é melhor. Por mais difícil que seja, doloroso que seja, mas é pro bem, é pra salvação, é amor de Deus, né? Então é isso, amém, Fiat.